Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sónia Pedro. Nesta aula vamos começar a trabalhar a leitura expressiva e as técnicas utilizadas para tornar a leitura em voz alta mais expressiva. Então vou começar por explicar o que é a leitura expressiva, apontar alguns problemas mais comuns deste tipo de leitura e fornecer algumas sugestões de técnicas para melhorar. Então, o que é a leitura expressiva? Quando alguém conversa de forma espontânea com um familiar, um amigo, um colega ou até um desconhecido e procura contar uma experiência pessoal, tende a ser persuasivo, através de gestos, modulação de voz, demonstração de emoções e para isso recorre a todos os meios disponíveis para convencer o interlocutor de que o que diz é verdade. A mesma pessoa, ao ler um texto para os outros, tende a apagar as suas emoções, o que faz com que a leitura seja aborrecida, os ouvintes considerem aquilo monótono e o próprio significado do texto começa a desaparecer, sejam os ouvintes adultos, sejam os ouvintes crianças. E isto acontece porquê? Porque as pessoas acham que ler é só pronunciar palavras, mas isso não basta para que seja considerada leitura expressiva ou até leitura em voz alta. Então é necessário que as palavras tenham a entoação adequada ao texto que está a ser lido e não um tom aleatório que torna o texto mais aborrecido e menos real. É por isso que a leitura expressiva é mais do que uma simples descodificação de palavras. Ela serve para a interpretação de texto através da transmissão de emoções, da entoação e do próprio ritmo. É como se estivéssemos a ouvir o autor a transmitir a sua mensagem de uma maneira mais eficaz. Acima de tudo, é criar a sensação de que não estamos apenas a ler. A leitura expressiva é, por isso, muito importante no treino da competência leitora. Um maior envolvimento com o texto, um esforço mais consciente para o compreender e obriga a esclarecer dúvidas de pronúncia, vocabulário, etc. A leitura feita de forma tranquila e sem pressa permite viver o texto fugindo à realidade. Esta forma criativa de ler estimula o interesse pela literatura. Muitas vezes os alunos na escola leem em voz alta, valorizando mais a competência linguística do que a interpretação de texto. Ou seja, valoriza-se mais a fluência do que a expressividade. Quando o foco principal da leitura é a interpretação expressiva dos textos, temos de ir para além da simples correção linguística. Assim, para que a leitura seja realmente expressiva, é fundamental captar a intenção por trás de cada ideia e as relações existentes entre as diversas partes do texto. Isto tudo contribui para a compreensão de tudo aquilo que se está a ler. Desta forma, realizar uma leitura em voz alta traz muitos benefícios, como por exemplo, aumenta o envolvimento do leitor com o texto, melhora a compreensão do conteúdo, estimula a imaginação e enriquece a experiência da leitura, faz com que a leitura seja mais significativa, dê mais prazer, entre outras. Quais são então os problemas mais comuns neste tipo de leitura? A dificuldade em sermos objetivos com a nossa própria voz, porque é algo muito pessoal. Outro problema é não haver quem nos corrija quando estamos a falar em voz alta, porque as pessoas têm medo de nos desrespeitar. O facto de haver palavras que são pronunciadas de forma incorreta, como por exemplo a troca de fonemas, a inversão de sílabas, o ritmo inadequado, ou seja, ler demasiado depressa ou ler demasiado devagar, leituras monótonas, por exemplo, sem variação de tom ou intensidade, o que comprova que muitas vezes lê-se sem entender o significado do texto. A dificuldade em manter a fluidez, fazendo pausas excessivas ou cometendo erros na leitura, por exemplo.
ter o vocabulário restrito e a dificuldade em manter a atenção durante a leitura, a pouca prática da leitura, os aspectos emocionais como a ansiedade, a timidez, o que vai resultar numa interpretação pouco expressiva. Então, e como é que nós sabemos se lemos bem ou não? Como é que vamos avaliar a nossa leitura em voz alta? Em primeiro lugar, selecionar um livro que nos seja familiar, já tenhamos lido várias vezes. Depois, fazer uma gravação que depois possamos ouvir várias vezes. O que vai acontecer é que muitas vezes não vamos gostar de nos ouvir. As pessoas, quando se gravam pela primeira vez e depois ouvem a gravação, detestam aquilo que estão a ouvir. É extremamente comum. Depois é perceber as razões que nos levaram a não gostar do que ouvimos e voltar a gravar, procedendo às alterações que acharmos necessárias. E depois repetimos este processo até termos um produto que gostemos. Então, como melhorar a nossa leitura expressiva? Podemos indicar 3 etapas para isso. A primeira é ler antes de ler. Selecionar um livro fazendo uma leitura inicial, ou seja, é uma leitura prévia exploratória. Numa segunda etapa temos a sonorização, o que significa a entoação das palavras, como por exemplo o volume, o tom, etc. Por exemplo, cala-te. Aqui, estas palavras estão fora de contexto e aceitam qualquer som. Agora vamos colocá-las dentro de um contexto e verificar como funciona o som dessas palavras aí. A Joana estava a conversar com uma amiga quando a filha a interrompeu desrespeitosamente. Ela exclamou: "Cala-te!" e mandou de imediato a filha para o quarto de castigo. Agora vamos imaginar que a Joana estava a conversar com a sua amiga e ouviu uma história incrível e disse: "Cala-te!" incrédula. Aqui as palavras cala-te tiveram de ser ditas de forma específica a adequarem-se a um contexto. As palavras não mudaram. A entoação com que foram proferidas é que foi diferente, transmitindo assim mensagens diferentes. No primeiro caso era neutra, no segundo caso era uma ordem e no terceiro caso era incredulidade ou espanto. Portanto, se o tom da leitura for monocórdico, as pessoas aborrecem-se. Muitas vezes os ouvintes reagem negativamente à leitura e nós podemos pensar: aquelas pessoas não gostam de ler. Mas muitas das vezes o problema está no leitor e não nos ouvintes. Então, quais são as sugestões para a sonorização, para a entoação? Entender como se sentem os personagens, ler com atenção as descrições e tentar entender a emoção que transmitem. As emoções nunca serão as mesmas, porque vão depender das descrições e da intenção do autor. E há certas palavras que nos ajudam, porque elas próprias nos dizem como querem que sejam ditas. Por exemplo, o João deu um murro ao Pedro, que ficou a chorar. O João aproximou-se e sussurrou algo ao ouvido de Pedro, que fugiu espavorido. Escolham um texto simples, identifiquem as emoções dentro do texto e sublinhem as palavras que ajudam a transmitir essas emoções. Não é preciso exagerar. Às vezes, as emoções podem ser transmitidas subtilmente. Vou deixar aqui ao lado um exemplo de como vocês podem fazer isso. E, finalmente, o terceiro passo, que é ensaiar. No final de tudo, terão um guia para a leitura em voz alta. E, com este guia, poderão ensaiar a leitura. Terminamos aqui a nossa primeira aula sobre a leitura expressiva. Esperamos que tenham gostado e até uma próxima aula em português com a professora Sónia Pedro.